Olá, pessoal! Antes da gente começar um novo assunto, nesta aula 8 é interessante a gente fazer algumas considerações finais sobre a teoria ácido-base de Arrhenius. Como eu falei para vocês, a teoria ácido-base de Arrhenius é uma teoria, é uma explicação bastante limitada. Mas nesta aula, por enquanto, a ideia não é focar nas limitações, é apenas dar ênfase, destacar as características principais desta teoria. Primeira delas, vamos lá então, vamos começar com os ácidos de Arrhenius. De acordo com o químico Arrhenius, ácido é qualquer composto formado por hidrogênio que, ao se dissolver em água, produz H+. Como exemplo de um ácido de Arrhenius, eu posso citar o ácido clorídrico. A gente viu que o ácido clorídrico, quando é adicionado em água, vai produzir H+, o H do ácido vai ser convertido em H+, e também vai formar uma espécie negativa, o ânion cloreto. Só tome cuidado com aquelas exceções, por exemplo, H3PO3, dos 3 hidrogênios presentes neste composto molecular, somente 2 hidrogênios vão ser convertidos em H+. O outro hidrogênio está ligado ao fósforo. E eu falei para vocês que hidrogênio ligado ao fósforo não é ionizável em água. Portanto, se esse ácido for dissolvido em água, somente 2 hidrogênios por fórmula molecular serão convertidos em H+. O outro hidrogênio não é ionizável. E eu ensinei a vocês que a gente reconhece um ácido inorgânico de Arrhenius olhando à esquerda da fórmula. Os ácidos inorgânicos de Arrhenius apresentam um H à esquerda da fórmula. Passando para as bases de Arrhenius, a gente viu que é todo composto que produz ânions OH- em água. Os ânions OH- são chamados de ânions hidróxido. Aqui eu vou complementar. Bases de Arrhenius necessariamente têm que ter ânions OH- em sua composição. Como exemplo, olha lá, NaOH. NaOH, como a gente viu, quando é adicionado em água, produz OH- e cátions sódio, Na+. Olhando para essa substância, a gente consegue reconhecê-la como uma base de Arrhenius, porque ela apresenta ânions OH- à direita da fórmula. E aí, eu falei para vocês das reações de neutralização. Quando um ácido e uma base de Arrhenius reagem entre si, ocorre a formação de sal e água. Necessariamente tem que ter a formação de água. E por que acontece dessa maneira? Olha lá, HCl mais NaOH. A teoria ácido-base de Arrhenius é uma teoria que foi desenvolvida para meios aquosos, portanto, o HCl vai estar dissolvido em água, logo vai produzir H+. O hidróxido de sódio vai estar dissolvido em água, vai produzir OH-. E aí a gente pode simplificar uma reação de neutralização, de acordo com a teoria de Arrhenius, como sendo uma reação entre H+ e OH-, levando à formação de água. De forma simplificada. Claro que uma equação química de neutralização, para ser escrita de forma completa, a gente também precisa representar o sal. Nesse caso, a gente viu que vai ser o NaCl. E eu quero falar para vocês o seguinte, das teorias que a gente vai aprender, a gente aprendeu a teoria ácido-base de Arrhenius, e no segundo ano a gente vai ver a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, e também, se houver tempo, a gente vai ver a teoria ácido-base de Lewis. E aí nós vamos aprender que somente a teoria de Arrhenius é que nos permite olhar para a composição, para a fórmula estrutural da substância e decidir se ela é um ácido ou uma base de Arrhenius. As outras teorias, a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, não tem como a gente olhar somente para a substância e decidir se ela é um ácido ou uma base. Por quê? Porque vai depender do processo. A gente vai ver que, por exemplo, HNO3, ácido nítrico, se a gente olhar aqui, ó, ok, de acordo com a teoria de Arrhenius, tem um Hzinho aqui, eu já consigo identificar que é um ácido de Arrhenius. Só que, de acordo com as outras teorias,
essa substância vai poder atuar tanto como um ácido quanto uma base, por incrível que pareça. E aí é interessante o seguinte, quando a gente compra essa substância, ela é líquida à temperatura ambiente, ela é vendida em frascos de vidro, o ácido nítrico. E aparece assim pra gente, ácido nítrico. Isso já mostra que a gente está aplicando a teoria ácido-base de Arrhenius. A partir do momento que a gente chama essa espécie como ácido nítrico, a gente está aplicando a teoria ácido-base de Arrhenius. Por quê? Porque as outras teorias não permitem a gente classificar uma substância somente olhando para sua composição. A gente tem que ver o que está acontecendo com ela durante um processo químico. Beleza? Então, essa é uma curiosidade importante. E aí eu quero falar o seguinte para vocês. Bom, a gente viu que para ser um ácido de Arrhenius, a substância tem que ser formada por H. Olha aqui, ó. Para ser uma base de Arrhenius, tem que ser formada por OH-. Mas será que não existem ácidos que não são formados por H? Não existem bases que não possuem OH-? Existem. Só que nesse caso, a explicação dada por Arrhenius não é aplicável. Ou melhor, a teoria de Arrhenius não consegue explicar como essas substâncias que não apresentam H e não apresentam OH- podem atuar como um ácido ou uma base. E aí, olha lá, um exemplo é esse daqui, ó, NH3. É muito importante. NH3 é a molécula de amônia, substância amônia. A amônia é gasosa a temperatura ambiente. E olhando aqui para a composição da amônia, não tem H à esquerda da fórmula e não tem OH- à direita da fórmula. Então a gente não pode classificá-la nem como ácido e nem como base de Arrhenius. Mas olha que interessante, quando a gente adiciona a amônia em água, forma o que a gente conhece como amoníaco. O amoníaco é uma mistura aquosa que contém cátions NH4+, ânions OH-, água e amônia. Então aqui é o amoníaco. Esse cátion, essa espécie positiva, é chamada de cátion amônio. E aí a gente vai ver o seguinte, quando a gente aprender a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, a gente vai conseguir entender por que a amônia, quando é adicionada em água, tem um comportamento básico. Então, o que a gente pode falar em relação à amônia é o seguinte, a amônia é uma base em água, mas não de acordo com a teoria ácido-base de Arrhenius, mas sim de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry. É a teoria de Bronsted-Lowry que consegue explicar o fato da amônia ser uma base quando reage com a água. E aqui, ó, muitas vezes, em vez de representar dessa maneira, NH4+ e OH- em água, a gente representa desse jeito aqui, ó, NH4OH. É o hidróxido de amônio. E aí a gente vai ver o seguinte, que a amônia aqui comporta-se como uma base, não porque ela tem OH- para ser dissociada em água, mas na verdade ela comporta-se como uma base porque a amônia é um aceptor, ela ganha, ela captura prótons da água, se transformando em NH4+. Beleza? É uma outra explicação. Por enquanto, é interessante só vocês saberem o seguinte. Bom, a amônia não é uma base de Arrhenius, mas em água ela tem um comportamento básico. Ela se converte em cátions amônio e também em ânions OH-, ânions hidróxido. E a gente pode representar dessa maneira. NH4OH, hidróxido de amônio. Só que para compreender esse caráter básico da amônia e água, a gente precisa de outra teoria. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha que falar para vocês, destacar as principais características dos ácidos e das bases de Arrhenius. E o próximo tipo de composto inorgânico que a gente vai estudar são os óxidos. Bom, quero deixar um abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.